Boa noite, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor. Nessa meditação, na nossa mensagem, queremos falar sobre a escola da dor. E nessa escola, a matrícula está aberta e você é convidado a ser aluno dessa escola. Eu estou dizendo isto por quê? Porque dor é uma experiência comum para toda a raça humana. Dor é prerrogativa humana. Nós nascemos em meio às dores. Nós, durante a vida, sentimos dores, não só dor física, dor de perda, dor do luto, dores. E em tudo nós temos esse reflexo. Nós achamos a dor insuportável, é lógico. Só que a dor tem um aspecto importantíssimo para a sobrevivência da raça. A dor nos avisa de perigos que estão dentro de nós e às vezes fora da gente. E nos ensina a nos precaver, a cuidar de nós mesmos. Cuidar da saúde. Por quê? Porque ela nos ensina. Só que, como todos nós temos dores, sentimos dores, nem todos aprendem com a dor. E alguém muito especial nas páginas da Bíblia que aprendeu com a dor. E sabe quem foi? Foi o Senhor Jesus. Como ele aprendeu com a dor? E o que o Senhor Jesus tinha o que aprender? Sendo ele Deus, sendo ele eterno, o que ele aprendeu com a dor e o que ele nos ensina sobre isto? Para isso, queremos ler o texto que se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 5, o versículo 8 e 9, que diz assim: Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem. Está falando de Jesus, o sumo sacerdote, que diz assim, que ele aprendeu por meio da dor, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. As coisas que sofreu é uma coisa falar das dores. E Isaías 53 diz que no seu ministério terreno ele ficou conhecido como varão de dores e que sabe o que é padecer. Essa escola nos ensina exatamente o quê? Qual é o conteúdo deste ensino? O conteúdo deste ensino, o que se aprende na escola da dor, é basicamente uma única coisa: obediência. Obediência. E diz o texto que Jesus aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. E há uma questão aqui que é complicada. Jesus aprendeu a obedecer, significa que antes do sofrimento ele não sabia obedecer. Nós partimos de um princípio que nós aprendemos aquilo que, via de regra, nós não sabemos. Não que Jesus não sabia, só que Jesus, na sua divindade, ele não tinha experimentado essa situação de obediência, porque o divino está sentado no trono e manda. E quando ele assumiu a nossa humanidade, ele assumiu a nossa humanidade com tudo que isso implica. E a humanidade, a criatura, obedece o Criador. O Criador que impõe as regras, que determina o ritmo, agora ele se transforma em criatura na sua humanidade, na sua natureza terrena, e ele vai aprender a obedecer pelas coisas que sofreu. E é interessante, o perfeito aprendendo a obedecer. Fica com isso por enquanto. Agora, os humanos, diferente de Jesus, eles já têm a condição de dor, já nasce com a natureza caída, quebrada, e eles também precisam aprender a obedecer. No caso de Jesus,
por ser perfeito, por ser criador, quando se fez homem, aprendeu a obedecer. Os homens, por serem rebeldes, precisam obedecer. Aí uma coisa interessante. A escola da dor coloca o santo e o pecador no mesmo patamar, numa mesma condição de obediência. É o divino aprendendo a ser humano e o humano aprendendo as diretrizes do divino. Isto é fantástico. É a grande descoberta, não tenha dúvida nenhuma. Agora, nós somos matriculados nessa escola, por quê? Porque apesar de humanos, nós ainda não aprendemos a obediência. Nós sentimos as dores e temos muito a aprender com as dores, com as situações que ocorrem na nossa vida. E uma vez que você já está devidamente matriculado, e como é que se matricula? É quando você se rende ao poder de Deus no meio da dor, quando você não quer fugir da dor, quando você não nega a dor, quando você não mascara a dor, mas quando você suporta a dor com perseverança. Aí você está matriculado, você está dentro da escola. E o que você vai aprender nesse universo de obediência que a dor impõe? Quando você aprender a obedecer a Deus, quando você aprender a obedecer à ordem natural das coisas, até mesmo você, os seus limites, assim, você obedece os seus limites físicos, você obedece o ritmo que a vida te impõe, ou você é transgressor, você anda na contramão. Aí eu estou aprendendo a obedecer princípios. Eu estou aprendendo a obedecer aquilo que Deus manda, mas eu também estou aprendendo a obedecer regras impostas pela própria sociedade, os convívios, etc, etc. Essa obediência que a dor me traz, como a minha mestra, como minha pedagoga, vai me levar a algumas vantagens que eu posso tirar disso. O que a dor me ensina através do ato de obediência? Me ensina, em primeiro lugar, a capacitação para a vida comunitária. A dor, minha mestra, me capacita a viver com os meus pares, a conviver em grupo, a ter a capacidade de entender o outro. Interessante que a rebeldia nos leva ao quê? A quebrar relacionamentos, a romper. Qual é o grande problema do ser humano? Ele não se dá com o outro. Ele casa, separa, ele vai brigando com o vizinho, ele não consegue parar emprego, ele bate de frente com todo mundo, ele é cheio de marras, ele tem as suas opiniões são absolutas, ele não aprende a ouvir do outro, ele não tem a flexibilidade do convívio. E somente quem passa pela escola da dor sabe conviver com o seu próximo. E todas as palavras de Jesus com relação a perdão, perdoar 70 vezes 7, andar a segunda milha, se alguém te bater numa face, dá-lhe outra, se pedir a capa da túnica. Tudo isto é para o aprendiz da dor que agora sabe conviver em grupo, porque ele não tem dificuldade em despojamento de si mesmo, daquilo que lhe pertence, porque para ele, para esse discípulo da dor, para esse aluno da escola da dor da vida, o que é mais importante, o que ele aprendeu, são pessoas no seu convívio, do que ter o mundo inteiro e perder a alma, do que o homem dos armazéns, que era egoísta, avarento, que queria tudo para si, para sua alma. Ele compartilha, ele se dilata, ele convive de uma maneira muito tranquila com as pessoas que estão ao seu redor. Mas tem gente muito complicada, muito difícil. Jesus escolheu 12 discípulos extremamente complicados. Um batia de frente com o outro, tinham brigas, mas ele conseguia harmonizar, calar, canalizar todos para um fim. Ele fez isso de propósito porque ele aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu e estava apto para juntar e não espalhar. Juntar e não espalhar. Quem comigo não ajunta, espalha. Aí a questão que eu coloco para o meu irmão: você está apto, você tem bom convívio.
Dependendo de você, você tem paz com todas as pessoas, você é de paz? Ou você é mesquinho, é encrenqueiro, bate de frente, não está nem aí para as pessoas? Jesus estava aí para as pessoas, tratava com cortesia, a ponto de chamar Judas Iscariote de amigo no pior momento, no momento da traição. Então isso é qualificação. Você tem um bom convívio? Você é de paz, é de harmonia com as pessoas? Você está sendo aprovado na escola da dor. Tudo isso porque o sofrimento te elevou. O sofrimento, do ponto de vista de Deus, ele promove a gente no meio da adversidade, da dor. O segundo benefício dessa escola, que vai trazer em termos bem práticos para a gente, é que nos transformamos em seres abençoadores e em pessoas abençoadas. Abençoados e abençoadores. Você compartilha coisas boas, não só através das palavras, mas principalmente dos gestos, dos expedientes, das atitudes. Quem são os bondosos da terra? São aqueles que passaram por vales escuros, que tiveram grandes perdas. E eles se sensibilizam. Existe uma frase muito comum que a gente ouve por aí, quando você passa por um momento muito difícil, as pessoas costumam dizer assim: eu não desejo isso para o meu pior inimigo. Ora, se não passar para a dor, significa que você deseja isso para o seu pior inimigo? Se você não passar pelo estreito, você deseja que o seu inimigo caia na desgraça? Quando você passa pela dificuldade, você sai e diz: eu não desejo isso para o meu pior inimigo. Então, somos capacitados a abençoar, a favorecer, a facilitar. A escola da dor é assim. Jesus era e é e será o facilitador. Por isso que ele é o caminho, não é a encrenca, não é o labirinto, não é funil. Ele é caminho. Caminho, acessibilidade. Jesus é porta, é caminho, é céu aberto. Ele facilita. E tudo isto ele aprendeu na escola da dor, sem pecado. Mas quando ele aprendeu, ele vivenciou isso intensamente, da melhor forma, no melhor cenário. Porque a partir da escola da dor, ou você tem a atitude de um ladrão que blasfema e que amaldiçoa Cristo, ou então você tem a postura de outro ladrão que se arrepende e dá razão para Jesus. Um foi aprovado na escola da dor, o outro é reprovado. E isto é seletivo. Ou você aprende ou você desanda de uma vez. Mas pelo menos uma coisa é certa: a dor desencanta, separa, faz linha divisória entre quem aprende, cresce, e quem não aprende, amaldiçoa e morre. É assim. Então, esse é o segundo benefício. O primeiro benefício que a dor promove na gente, nós já falamos, é aprender a viver com o outro. A segunda, sendo agentes transformadores de bênçãos, sendo abençoadores e sendo muito abençoados. E em terceiro, promotores de resgate e salvação dos perdidos. A dor nos leva a promover o reino de Deus na vida do próximo. Porque, via de regra, quem passa pela dor e aprende, viu a salvação bem de perto. Viu a glória de Deus. Por isso que Jesus é habilitado como sumo sacerdote para sempre. Aquele que tem cacife, que tem crédito, que tem moral, que tem poder para ser o nosso representante eterno. Não só por ser Deus, mas por se fazer homem e ter passado pela dor e ter sido aprovado via sofrimento, sendo agora nosso Salvador e sumo sacerdote eterno. Que Deus nos abençoe. Vamos orar e seja um aluno dessa escola. Aprenda e aprenda. Sabemos que há muita gente sofrendo dentro das suas casas. Sabemos, Senhor, que há um povo que está clamando, que está aflito. Mas permita, pelo poder do Teu Espírito Santo, que essa gente que é Tua, que clama pelo Teu nome,
esteja crescendo nessa escola das ausências, do distanciamento, da solidão, dos vazios. Que cada um possa aprender que isto não é ruim, que tudo isto promove a gente, nos deixa a gente mais humano, mais sensível, mais santo, mais entregue. Nos ensina a não negar e não querer fugir, tentar achar lugares supostamente melhores do que o lugar onde a gente está. Nos ensina que o Senhor caminha conosco nos vales escuros, até no mais profundo do abismo. A tua mão está ali para guiar a gente. Aquieta a nossa alma, Senhor. Aquieta, afaga o nosso coração nesses momentos difíceis da vida. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus.